Tá gravando. Nessa situação, então, o tema agora é para a aula 17. Passar logo por essas aulas, né? 17 não tem um bom apelo. Vamos tratar a aula 17 na frente 4, que é sobre os equilíbrios químicos. Na verdade, sobre as constantes de equilíbrio. Vou colocar na tela com vocês aí algumas premissas sobre equilíbrio e as constantes de equilíbrio, chamado K de equilíbrio. Então, deve estar aparecendo aí na tela para vocês. Os equilíbrios químicos onde nós temos que apresentar para vocês o livro aí. Opa. Finalmente, vou tirar o pin desse vídeo aqui, compartilhar a tela. Então, aqui uma geral do assunto, mostrando aí os itens sobre o equilíbrio. Vou dizer que o equilíbrio é uma condição dinâmica, né? Uma condição suscetível a se encerrar. Nós falamos aqui de umas reações, que são as reações reversíveis e as reações irreversíveis. A reação reversível é aquela que pode levar ao equilíbrio. Por quê? Uma reação reversível reagente vira produto e produto também vira reagente. Essa característica, essa marca das reações reversíveis fluírem nos dois sentidos, tanto no sentido direto. Então, esses termos que eu estou calibrando por hora com vocês, ela flui no sentido direto, no sentido inverso. Ela consome reagentes para formar produtos, mas também consome produtos para formar reagentes. E qual é que é a situação do equilíbrio? Muita gente acha que o equilíbrio é aqui, ó. Não. Nesse caso aqui deu certo. O equilíbrio se dá quando as quantidades deixam de variar. Então, quando as quantidades começam a caminhar de maneira paralela, ou seja, a quantidade de produto deixa de aumentar, a quantidade de reagente deixa de diminuir. Isso não necessariamente dizer que a reação acabou. Porque, na verdade, quando a gente trata de equilíbrio, a gente fala que a reação não acaba nunca. A reação continua acontecendo, só que chega uma hora em que o reagente e o produto
uma taxa de interconversão, ou seja, um vira o outro e o outro vira o um, em que as velocidades são idênticas. Com isso, não se percebe diferença na quantidade de reagente nem na quantidade de produto. Por isso, quem é leigo acaba dizendo que a reação chegou ao final. Muitas vezes a gente acaba usando esse termo de que a reação chegou ao final, mas ele não é um termo verdadeiro. É um termo equivocado que traz consigo uma falha conceitual, porque reações que são submetidas ao equilíbrio não experimentam um final, elas continuam a acontecer constantemente. E aí tem uma coisa que é importante para dizermos também sobre os equilíbrios, que é o fato de que para haver equilíbrio é necessário que coexistam reagentes e produtos. Se acabar reagente, não é uma condição de equilíbrio. Até porque os equilíbrios serão descritos através de uma situação que é chamada constante de equilíbrio. Aqui no livro de vocês, a constante de equilíbrio está mencionada na forma, uma coisa chamada KC. Eu vou usar vou tirar o compartilhamento para poder escrever umas coisas, só para reafirmar aquilo que está aqui no livro. Já volto a compartilhar essas telas, tá? Mas os equilíbrios químicos que têm interesse para a gente são as constantes de equilíbrio. Na terminologia fulvestiana, chamada de K de equilíbrio. As duas primeiras serão tratadas nessa aula com a KC e a KP. A KC, a constante de equilíbrio, em função das concentrações, e a KP, em função das pressões. Como é que se escreve a constante de equilíbrio? Produto com a alfa vezes produto 2 beta sobre reagente 1 AM sobre reagente 2 AM. Isso é o essencial quando a gente tratar das constantes de equilíbrio. Aí eu preciso dizer o seguinte: didaticamente, a concentração de sólidos será considerada não necessariamente é verdadeiro, é uma condição didática
uma condição atribuída aqui a uma condição matemática, para a gente ter um rigor matemático. E, por outro lado, a concentração de líquidos é igual a uma constante. Coisas líquidas, se elas não estiverem misturadas, é diferente de falar uma coisa aquosa, uma água e um óleo, ou água e óleo, um sistema. Se eles não formarem uma mistura, não é possível ver concentração. Elas terão concentrações isoladas. Para você ter uma ideia, a concentração da água é 55,5 mol por litro. Então, não mencionar nem os sólidos, nem os líquidos puros nas constantes de equilíbrio, porque eles terão valores específicos. Eu falei aqui dos sólidos, com valor 1, mas a essência da concentração dos sólidos é diferente de 1, porque precisaria da densidade desse sólido, e aí avaliar a densidade de sólido. Tem que ver qual é a granulação. E fala assim, ó, açúcar. Vocês fizeram um experimento na casa de vocês. Ver quanto de açúcar cabe no pote de açúcar. Vão ver que tem variação. Se o açúcar for colocado meio solto, cabe uma quantidade. Se você for lá dar umas batidinhas do lado do açúcar do pote, a quantidade que vai caber é outra. Então, penso avaliar a concentração de sólidos puros, pois a situação tem a ver com a quantidade de matéria por volume. Isso é concentração. Quando tratarmos do Kp, só e somente gases. No Kc, gases e soluções líquidas. Eu vou dar um exemplo aqui. O Kc é sempre uma função desse colchete. Esse colchete é igual a mol por litro. O Kp, por sua vez, será, vou falar aqui, a concentração de X. O Kp, por sua vez, será uma função da pressão parcial do X. Kp e Kc. Vamos escrever uma equação aqui. Ó. C sólido mais CO2 gasoso forma 2CO gasoso. O Kc aqui seria igual a
a concentração de CO ao quadrado sobre a concentração de CO2 primeira. E o Kp seria igual à pressão de CO ao quadrado sobre a pressão de CO2 a primeira. Vale dizer que há uma relação entre Kp e Kc. Essa relação está descrita aí no livro para vocês. Significa o seguinte, que Kp é igual ao Kc vezes RT elevado ao ΔN. Eu tenho dito o seguinte, se alguém está prestando medicina, por exemplo, ou vai prestar ITA, ou vai prestar uma engenharia fodida na Federal do Paraná, quiser decorar isso, vacilando. Porque é muito mais prudente que a pessoa deduza essa fórmula aqui. Pois EVNRT me dizem que a pressão de X é igual ao N de X sobre VRT. Ou seja, a pressão de X é igual à concentração de X vezes RT. Ou seja, se você quiser substituir no Kp a concentração, você consegue. Se você quiser substituir no Kc a pressão, você consegue. Quem vai lhe permitir essa operacionalidade é essa constante R a uma temperatura qualquer T. Dizer uma outra coisa. A única coisa capaz de mudar o tamanho do Kc é o T. Então, o Kc, o Kp ou qualquer outro K, ele só tem valores fixos a temperaturas fixas. Mudou o valor da temperatura, mudou o valor da constante. Ponto. A única coisa que muda o valor da constante é a temperatura. A temperatura está aqui. Esse ΔN aqui, para quem for decorar, são os mols de gases, produtos menos reagentes. Nesse caso, N igual a 2, N igual a 1. ΔN aqui igual a 1. Então, Kp será igual a Kc vezes RT elevado à primeira, ou seja, vezes RT. Quando o Kp, não, quando o número de mols nos gases, nos reagentes, for igual nos produtos, o ΔN será 0, o Kp será igual ao Kc. Isso é o que eu tenho de informação para lhes passar por hora.
Vou compartilhar a tela novamente, para que a gente possa ver alguns exercícios. Vou falar uma outra coisa aqui, gente, que é o chamado... Deixa eu voltar, então, para poder escrever no caderno. Algoritmo do equilíbrio. Qual é a essência dessa conversa aqui? Nós tendo um A de A, um B de B, formando um C de C e um D de D. Nós sempre teremos uma quantidade inicial, que eu chamarei de I, e de inicial. Eu sempre terei uma questão reacional, que eu chamarei de R. Nesse R, eu tenho o seguinte: um consome e um forma. Consome A, consome B, forma C, forma D. Geralmente eu tenho aqui um X, um Y, um 0 e um 0. Por quê? A quantidade de produto ia ser nula. Não existia produto nas coisas. E aí eu tenho a quantidade do equilíbrio deve ser em mol por litro. Eu tenho sempre um IRE. Esse meu IRE, eu terei X menos A, Y menos B. Zero mais C, ou seja, C e D. Esse é o procedimento típico, clássico, para se fazer o algoritmo dos equilíbrios. Aí no primeiro exercício que vai aparecer para vocês, que está na tela agora, ele fala o seguinte, ó. Que tenho uma quantidade inicial de NO2 que segue a reação 2NO2 formando
N2O4. No inicial, ele fala que tem 2 mol por litro. No inicial, ele fala que tem 0. No reacional, consome 2x e forma x. Tem gente que gosta de perguntar por que esse consome 2x e se forma x. Porque a proporção aqui é 2 mol para 1 mol. A importância de na estequiometria nós escrevermos a quantidade em mols. Ele me conta também que, no final das contas, lido aqui 0,8, e ele quer saber de nós qual é o Kc e quanto que vale a quantidade que tem aqui no equilíbrio. Não fui muito feliz em colocar x e x aqui, vou colocar alfa e alfa. Coloquei a interrogação aqui quando vale esse x. O exercício. Eu vou voltar aqui para o caderno. Devia estar na tela pequena agora, melhorando a tela. 2 alfa, alfa. Se não tinha nada, no final das contas tem 0,8, é porque formou 0,8. Uma proporção aqui é 1 para 2, aqui deve ter sido consumido 1,6. 2 menos 1,6 que é consumido, x vale 0,4 mol por litro. O Kc será calculado assim. A concentração de N2O4 sobre a concentração de NO2 ao quadrado, onde o Kc é 0,8 sobre 0,4 ao quadrado. E o Kc será 0,8 sobre 0,16. Não vacilem, né, que é 0,80, porque muita gente acaba achando que dá meio. Na verdade, 0,80 sobre 0,16 dá um Kc igual a 5. Isso é o que tem de essência dos cálculos envolvendo os equilíbrios. Gravado, então eu vou compartilhar a tela novamente. Vou chamar a atenção de vocês de partida para o seguinte, ó. Na equação 4, a última equação é NO2, que vai formar meio de N2 mais 1 de O2, hein? Senão não dá certo o exercício. Uma questão do ITA. Se ela estiver errada ainda, o ITA já é difícil fazer. ITA com dado errado aí é para deixar o professor louco e os alunos mais loucos ainda. Vamos ver o que tem no chat aqui.
NO2, que tá aí, às vezes tentou fazer, então não desenrolou, é porque estava errada a anotação da questão. Não vacile, NO2. A questão número 2 faz o seguinte para a gente aí. Ele faz um gráfico, né? Tá aqui na cara. E fala que nesse gráfico mostra a seguinte variação da constante de equilíbrio em função da temperatura. A síntese da amônia. O que a gente consegue ler? A constante de equilíbrio vai diminuindo com o passar da reação. Gente, pensa numa coisa. Se a constante de equilíbrio é a informação do produto, da quantidade de produto sobre a quantidade de reagente, a constante de equilíbrio é, de fato, uma informação sobre a eficiência da reação. Quanto maior a constante de equilíbrio, mais eficiente é a reação que você está estudando. Então, essa reação, ela é tão mais eficiente quanto menor for a temperatura a qual ela está sujeita. Então, pensando aí na leitura desse gráfico, à medida que a temperatura vai aumentando, a constante de equilíbrio vai diminuindo e a reação vai ficando menos eficiente. E disse já que as reações têm a única coisa capaz de mudar a temperatura, capaz de mudar a constante de equilíbrio, é a temperatura. Aqui eu tenho o seguinte. A respeito dessa transformação química, as seguintes afirmações foram feitas. A diminuição da temperatura aumenta o rendimento da reação? Não. Opa, diminuição da temperatura, sim. Quanto menor a temperatura, mais eficiente é a reação. Então, afirmativa 1, verdadeira. A elevação da temperatura diminui a velocidade da reação? Nunca, né, gente? A velocidade da reação sempre aumenta a temperatura. Não, o aumento da temperatura sempre aumenta a velocidade da reação. A velocidade é proporcional ao aumento da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade. A reação de síntese da amônia exotérmica, já vou ver essa situação. A elevação da temperatura favorece o consumo de N2 e H2? Não, né? A elevação da temperatura prejudica. Então, isso aqui é falso e falso. Isso aqui falso, falso. Só pode sobrar como verdadeira 1 e 3. 1 e 4 não é, nem tinha. Ou era 1 e 2, ou era 1 e 3. Nós vamos tratar na semana que vem, quando eu for resolver as questões 3 e 4, para começar a conversa, de como é que essas reações se comportam. A gente tem o seguinte, reações endotérmicas são favorecidas pelo aumento da temperatura e vice-versa. Quer dizer o quê? As exotérmicas são favorecidas pela diminuição da temperatura. O aumento da temperatura favorece as endo, a diminuição da temperatura favorece as exo. Isso é o que nós temos aí para corroborar a informação colocada no exercício número 2, deixando como corretos os itens 1 e 3.
Feito isso, eu tenho aí para fazer as questões 3 e 4, que são questões de aplicação ainda das constantes de equilíbrio, operações numéricas, operações matemáticas, essencialmente, que nós trataremos